Oi, gente, que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui com mais uma palavra do Senhor Jesus e esse momento agora é um momento diferente. Hoje Deus tomou a gente aqui em espírito. Estamos aqui no gabinete da Assembleia de Israel e hoje eu estou aqui com a missionária Mara. Seja bem-vinda, missionária. Amém. Muito obrigada. Paz seja com todos. E é o momento de a gente separar realmente para Cristo, né? A gente tem vários momentos do nosso dia e hoje o que o Senhor trouxe ao nosso coração para a gente falar sobre milagres. Como são gerados os milagres? Muitas vezes nós queremos milagres nas nossas vidas e nós não entendemos essa parte de não acontecer, né? Vemos uma esterilidade, mas a parte que você enxerga em perseverança muda a sua esterilidade. Essa dificuldade é muito grande de entender isso. Quero que você acompanhe comigo em 1 Samuel, capítulo 1, versos 1. Havia um certo homem chamado de Ramataim, Rufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eluí e bisneto de Tou, filho de Efratim Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Todos os anos esse homem subia à sua cidade de Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos dela. Mas Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. E porque o Senhor tinha deixado estéril, a sua rival provocava continuamente a fim de irritá-la. Preste atenção nisso daqui. Ana era uma mulher que tinha casado com Eucana primeiro que Penina. Ela tinha tudo para ser a primeira esposa. Ela tinha tudo para ser a mulher mais abençoada. Mas o próprio Deus vivo deixa ela estéril. E essa esterilidade podia ser um momento de revolta muito grande na vida dela, Mara. E isso faz com que a gente tenha o discernimento e o entendimento acerca do que Deus quis fazer através da vida de Ana, né? Ela dava porção dobrada. E na medida em que ela dava porção dobrada, ela era irritada ali por Penina constantemente, cada vez que ela subia. Então, assim, quantas vezes Ana já chorou? Quantas lágrimas Ana derramou por não ter um milagre ou ser estéril e o sonho dela ali era gerar um filho. Você acha que Ana poderia ter perguntado por que Deus, o Senhor está deixando eu passar por tudo isso? Não, hoje é super comum quando a gente passa por algum problema, quando a gente tem uma promessa ou que a gente recebe uma revelação e ela não acontece no nosso senso de imediatismo, a gente se questiona Deus. Quando a gente passa por um problema, por uma enfermidade, por uma dificuldade, por perda de um ente querido, a gente, Deus, por que comigo? Eu tenho feito isso, eu tenho ido à igreja, eu tenho orado, eu tenho buscado, por que eu estou passando por essa luta, por essa provação? E a gente esquece que as nossas lágrimas, muitas das vezes, vai ser a fonte geradora do nosso milagre. Porque o milagre de Deus, ele nunca acontece numa forma ou no modo natural. Eu sempre falo, Mara, que as lágrimas não movem Deus, mas o motivo das lágrimas pode mover a Deus, né? Eu creio que Ana derramou muitas lágrimas porque no livro de 1 Samuel ainda, no capítulo 1, quando Ana vai oferecer o sacrifício, ela estava em lágrimas e ali, ela de frente de Eli, o profeta, ela fala: Senhor, eu não estou embriagada, porque Eli confundiu ela como se ela estivesse embriagada. E ela diz que não estava embriagada, ela estava com a alma amargurada, com um espírito completamente triste, né? A palavra diz que ela tinha a alma amargurada. Mas o que eu acho o mais impactante é que ela se dobra à oração. Eu acho que é uma chave. Não desistir. Em nenhum momento a Ana pensou em desistir.
Muito pelo contrário, ela persistiu. Eu acredito que Ana, ela entendeu que o deserto não é um lugar de estada, é uma travessia. Você precisa atravessar o seu deserto, passar pelo seu problema, mesmo que isso vai gerar talvez lágrimas, sofrimento, mas é nisso que Deus quer aperfeiçoar a fé. Em nenhum momento ela murmurou. Pelo contrário, ela intensificou, porque ela deu porção dobrada. Você já viveu alguma coisa que você queria e não alcançou? Muitas, muitas, muitas. Já pensou em largar a Deus? Já. A gente precisa ser honesto com a gente mesmo, porque no momento de maior dificuldade, de dor, a gente é falho enquanto ser humano, a gente começa a questionar a Deus o porquê de estar passando por isso. E devia ser totalmente o contrário, né? Porque a Bíblia mesmo fala que buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas enquanto ser humano a gente é falho, a gente começa a murmurar. E a murmuração eu vejo também como um obstáculo. Isso retarda a bênção, afasta você da sua promessa. Apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 10, versos 13, versos 10, diz que quando a gente começa a murmurar, o anjo destruidor entra nas nossas vidas, que a murmuração ela é destruidora, né? Então quando os anjos é notificado pela nossa murmuração, entendemos que o inimigo vai destruir. Mas, Mara, qual é a ação aonde você já chorou e teve vitória? Qual foi a sua ação para conseguir isso? Propósito com Deus. E eu sou prova viva do milagre de Deus na minha vida. Assim como Ana não podia gerar um filho, eu também não poderia pela medicina. O bispo já trouxe várias vezes exemplo de esterilidade também. E quando eu soube da minha gestação, ela já foi fatídico, assim, um diagnóstico médico que a minha filha não teria chances de sobrevivência. E hoje, para a honra e glória do Senhor, a minha filha tem 20 anos. Mas para que eu suportasse esse processo, no início eu murmurei. Mas depois eu entendi que seria a forma transformadora que Deus queria fazer com que eu me aproximasse dele, criasse uma intimidade maior. Foi quando eu desisti de chorar e entendi, Senhor, eu confio em Ti. E eu preciso fazer o exercício da minha fé e acreditar no meu milagre. E eu entro na sala de parto quando a convicção que o Senhor vai curar a minha filha. Porque filho é herança do Senhor, é o que o Senhor me prometeu e é nisso que eu me apego. Desde então eu parei de chorar, parei de murmurar e hoje, para a honra e glória do Senhor, a minha filha está com 20 anos, super saudável. Então a gente precisa entender que as lágrimas muitas das vezes elas serão necessárias, mas para nos aproximar do Senhor, para fortalecer a nossa fé, para a gente ter a crença nesse firme fundamento que eu não consigo enxergar com os meus olhos carnais, mas eu consigo enxergar com os olhos da fé. Você já conhecia a palavra de Deus quando você soube que não podia ter filhos? Era um conhecimento muito vago, porque muitas das vezes as pessoas acreditam que conhecem a Deus, mas vivenciar a palavra de Deus é completamente diferente. Exige e demanda-se muita renúncia. E é por isso que a gente passa pelo processo. Para a gente estar em constante aprendizado, em constante evolução espiritual, entendendo, estudando aquilo que está acerca da palavra. É uma frase até clichê. Não importa qual seja a sua pergunta, a sua resposta sempre está na palavra de Deus. A virada da sua chave, a virada da sua vida, foi quando você teve esse contato com a palavra de Deus mais forte? Completamente, completamente. É literalmente tirar a trava dos olhos e enxergar um mundo completamente diferente. Entender que existem alegrias que são vãs, prazeres momentâneos que não te conduzem para um caminho de felicidade. A gente precisa renunciar à vontade da nossa carne para que a vontade de Deus se cumpra em nós. É um exercício fácil? Não, mas não é impossível. Porque como o apóstolo Paulo dizia, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Uma virada de chave de Ana, que eu entendo muito aqui também, é que geralmente quando você entra no deserto, você é muito humilhado, né? Você sofre muitas lágrimas. E quando a gente é muito atacado, geralmente quem é casado, ele começa a distanciar do seu cônjuge, do seu casamento. E se tem uma coisa que eu admiro muito aqui é Eucana.
Eucana não deixou a decepção, a dor da Ana atrapalhar a comunhão dele com a sua esposa Ana. Quando a gente tem essa sabedoria de aprender a confiar em Deus, ainda que o ataque venha para fazer uma separação, um divórcio, quando nós temos uma escolha de homem ou mulher de Deus para colocar do nosso lado, a gente consegue segurar os problemas da vida mais fácil. Eu já tive problemas grandes que, por eu não ter estrutura e a minha cônjuge não ter estrutura, houve uma separação. Quando você passa hoje a adversidade, é o mesmo relacionamento que você tem hoje como antigamente, ou você mudou as suas atitudes hoje com seu esposo? Tem que ser diferente, porque a vida com Cristo, ela te conduz dessa forma. Diante das adversidades, o que é inevitável, a gente sempre vai estar passando por alguma luta, por alguma tribulação, por algum problema. Isso são situações que acontecem na vida de qualquer casal, mas uma premissa é, se Deus é a sua base, o seu alicerce, a gente precisa recorrer e buscar juntos alternativas. Houveram momentos onde nós não conseguíamos enxergar respostas. E a nossa atitude de fé foi ir ao monte. Foi juntos clamar, buscar o Senhor, levantar uma campanha, mas para isso demanda muito diálogo, muita conversa, muita persistência, não desistir um do outro, ter a prudência e a sabedoria, porque muitas das vezes nem sempre aquilo que eu quero falar é conveniente que eu fale, porque a nossa língua, principalmente nós mulheres, né? A gente fala muito e muitas das vezes não usamos de sabedoria para proferir palavras, então a gente já quer partir para um embate, para uma afronta, para um ataque, e a gente usa de palavras para poder ferir, e aí a gente acaba repelindo, distanciando o nosso cônjuge. É como se fosse uma parede, né? Uma muralha. O cônjuge vem, talvez é ríspido, grosso, aí você quer ser mais grossa ainda, porque você não quer ficar por baixo, e aí vai construindo aquele muro que tem ali uma divisão, né? A gente tem que ter essa prudência, essa sabedoria. É isso que eu vejo na sabedoria de Eucana. Se você olhar no versos 8, você vai ver dizendo assim, Eucana, o seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Ele sabia que era por causa dos filhos. Mas aí ele fala, por que você não come? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? O que ele está tentando dizer para ela? Eu sei a sua situação. Eu sei a dor que você carrega. Mas enquanto não há solução, eu estou junto com você. O cuidado, eu acho que o casamento é aí. Nos embates da vida, no choque da vida, nas situações contrárias da vida, subir ao monte e buscar a face do Deus junto é alicerçar a aliança. É fortalecer a aliança. Mas, bispo, o meu esposo não é evangélico. A minha esposa não é evangélica. Como eu posso enfrentar isso? Eu já enfrentei, não sei se você já enfrentou já. Assim, vão existir momentos que nem sempre você vai ter talvez essa cumplicidade, essa parceria, né? Então, se tem uma religião diferente, mas você pode se separar com Cristo. Eu acredito que o jejum e a oração podem ser ferramentas atreladas uma à outra para potencializar aquilo que você está querendo receber da parte de Deus. Tá vendo isso? Preste atenção. Ana subiu para fazer o sacrifício e diante de Eli, ela se encontra sozinha. Quer dizer que a sua oração, a sua intercessão diante de Cristo vai trazer para a sua vida a transformação da tua casa. Não tem joelhos dobrados que Deus não vai trazer resposta. Talvez não no seu momento, talvez não naquele momento que você tanto está esperando. Mas Deus vai trazer resposta. Porque a gente, ser humano, a gente é muito imediatista, né? E aí a gente esquece do que está lá em Eclesiastes, capítulo 3, de saber esperar o tempo do Senhor. Eu acho que essa virada de chave está também no momento em que a gente entende que o tempo, ele é do Senhor. A gente quer as coisas não é nem para agora, é para ontem, né? E isso talvez seja
também um fator impeditivo de aumentar a nossa fé. Porque como a gente pede para Deus, a gente quer fazer com que aquele versículo, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, a gente quer que ele aconteça isso na nossa vida, como estalar de dedos. Mas existem coisas que o Senhor vai querer que a gente passe pelo processo, que a gente atravesse para poder conseguir ter uma intimidade maior, para ver onde está a nossa fé realmente depositada, se a nossa fé está depositada na bênção que nós queremos ou se ela está depositada no dono da bênção. Eclesiastes capítulo 10, Salomão nos ensina de uma forma sobrenatural. Ele diz assim: em vão um homem não afiar o machado, porque ele vai ter que fazer muito mais forças para cortar uma lenha. Se lhe falta alguma coisa, ele peça sabedoria. Quando Salomão diz a respeito do machado, e o machado está cego, esse machado está embotado, como diz na palavra, diz que você tem que dispensar muito mais força para ver um resultado. Mas, quando você tem um machado afiado, você está sendo sábio. Quer dizer o quê, bispo? Que quando você se afia a sua intimidade com Deus, no caso de Ana, como a missionária Mara estava explicando, você vai conseguir atingir os seus alvos com mais facilidade. Mas essa chave, para virar ela, você tem que ter uma intimidade muito, porque afiar é aproximar uma ponta à outra, é se aproximar de Deus, aproximar muito forte do Senhor Jesus Cristo, não desistir. Hebreus 10, 36 diz que a perseverança, quando alcança tudo que é de agrado ao Senhor, a promessa se cumpre. Então, é verdadeiro. E não deixar a fé se abalar, né? Porque a fé você não enxerga onde você vai chegar. Mas você sabe que vai chegar, mas não consegue enxergar, não é isso? E aí, a gente que talvez não esteja tão alicerçado, vai titubear na fé. Porque a gente começa a desacreditar. Pedro confiava muito no Senhor. E no momento da tempestade do mar, que ele queria ter um encontro com Jesus, começou a caminhar sobre as águas e quando ele teve medo... Quando ele começou a escutar as coisas do mundo, é um fantasma, o vento, a tempestade, o mar, todo o agito, ele foi se afundando. É porque ele não teve a credibilidade. E Pedro andava com Jesus, era um discípulo de Jesus. E ainda assim, naquele momento, ele teve medo. E no momento que ele teve medo, falhou-se a fé. E ele começou a afundar. Deixa eu liberar essa chave sobre a tua vida. Não volta a ter atitude diante de você conhecer a Deus. Ainda que a tempestade esteja grande, continue olhando para o Senhor Jesus Cristo. Continue confiando que Ele vai fazer. Trabalhe a tua mente, não no barulho, não nas coisas que as pessoas estão dizendo, mas aquilo que o Senhor diz ao teu coração. Amém? Vamos agora orar. Vamos encerrar aqui nesse momento. Nós vamos ter mais bate-papos. Esse é o primeiro de muitos, em nome do Senhor Jesus Cristo, mas sem prolongar muito, para que você possa escutar isso talvez dentro de um carro, na hora de um trânsito, talvez você está aí em casa triste, no meio de uma madrugada, e essa mensagem chegou a você. Tenha certeza que foi o Espírito Santo que levou essa mensagem para você. A missionária Amara vai estar orando agora e nós vamos estar abençoando a sua vida agora, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, nesse momento nós nos colocamos ante a Ti, Deus. Que essa mensagem que o Senhor trouxe aos nossos corações alcance as vidas que precisam mais de Ti. Senhor, Ana chorou pelo seu milagre, mas ainda assim ela entregou porção dobrada do que ela tinha. Que o nosso coração esteja realmente no centro da Tua vontade, no centro da Tua direção. Que nós, enquanto os Teus filhos, Pai, saibamos que esse deserto é apenas uma travessia. Ensina-nos, Senhor, a persistir mais, a nunca desistir, porque para o Senhor nada é impossível. Nesse momento nós nos conectamos intimamente com o Senhor, pedimos para que o Senhor venha nos revestir, Deus. A palavra do Senhor diz que até o desejo de Te adorar vem dEle. Então que nessa hora a sua vida seja tocada, que o vento do Espírito Santo de Deus possa te tocar, que a sua vida seja transformada, renovada e que você sinta que o milagre do Senhor não é gerado de forma natural. O Senhor, Ele opera no impossível.
Aliás, o impossível é a especialidade desse Deus que nós servimos. Então que hoje você possa sentir uma calmaria para o seu coração. Sinta o agir de Deus sendo tocado na sua vida. O Senhor conhece o mais profundo, o mais oculto, o escondido do seu coração. Não importa quantas vezes você chorou diante do Senhor, todas as suas lágrimas Ele viu sendo derramadas. O seu pedido de oração foi recolhido pelos anjos do Senhor. E na hora certa, no tempo de Deus, o seu milagre vai chegar. Aprenda que assim como Ana gerou Samuel, o seu milagre já está sendo gerado nos céus. E que os anjos do Senhor venham conceber e entregar nas tuas mãos aquilo que vem diretamente do trono de Deus para a sua vida. Sê tu uma bênção, em nome de Jesus. Sê tu Amém. uma bênção. Gente, aqui na Store da Assembleia de Israel, a nossa livraria, você vai encontrar alguns livros que é muito difícil de você achar em livrarias normais da igreja. Aqui você encontra os mistérios de Apocalipse com 325 respostas para você. Uma para cada... Quantas? 325. Quase uma para cada dia do ano, Quase um para cada dia do ano. Você encontra também a excelência da nova aliança em Cristo. Esse aqui é um comentário sobre as cartas aos Hebreus, um comentário exaustivo. É muito edificante. E a carta aos Hebreus, você sabe que ela é uma carta que ensina as pessoas a perseverar e a alcançar aquilo que os olhos dos homens não alcançam. Fala muito de fé e é extremamente importante para edificar a sua vida e olhar as tribulações com outros olhos, como Ana fez. E também o manual teológico escrito por Eduardo Joiner é maravilhoso, ajuda muito e facilita muito a sua leitura da Bíblia. Você que não gosta de ler Bíblia, é bom você ter isso em casa. Vai te ajudar muito em nome de Jesus. Por falar em Bíblia, tem essa aqui também, gente. É uma Bíblia de estudo que eu pessoalmente comprei aqui na Store, que fala sobre batalha espiritual e vitória financeira. Então, sim, quer aprender a ter vitória financeira na sua vida e vencer toda e qualquer batalha espiritual? Essa Bíblia aqui de estudo, ela é maravilhosa. Como é que eu faço para adquirir isso? Você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp, que está bem aqui na descrição. Você pode entrar no Instagram da Assembleia de Israel, também pegar o contato, entrar em contato, e nós parcelamos isso aqui no cartão de crédito para você, tá bom? É tranquilo, rápido e despachamos para você tranquilamente. Preços também estão tudo lá na bio do Instagram Assembleia de Israel. Mas eu quero pedir também para você se inscrever no canal do Bispo Anderson, deixar o seu like, curtir, compartilhar isso. Clique nessa setinha aí, manda no WhatsApp, manda para as pessoas que Deus te incomodar. E deixa eu te dizer algo, aquele que aprende a compartilhar, aprende a receber de Deus também. Ó, Mara, que Deus te abençoe, Amém. que sejam várias e várias reuniões como essa, que Deus use esses dias assim, transbordante e edificante sobre as nossas vidas. Uns encontros que Deus faz, como Mara aconteceu aqui hoje, que opera maravilhas nas nossas vidas, edifica. Verdade. E quando achamos que nós estamos indo para um lado, Deus leva a gente para um outro lado totalmente diferente. Mas que Deus abençoe vocês. Nunca se esqueça, Jesus te ama, o Bispo Anderson e a Bispa Daniela, em nome do Senhor.